Fala moçada, tudo beleza? Professor Bolívar na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, passando com vocês aqui no nosso módulo de Lógica de Argumentação. Num bloco, eu vou ser bem sincero para vocês, ele vai ser bem paradoxal nesse nosso curso. Olha, há muito tempo eu não trato dentro do assunto Lógica de Argumentação o que eu vou trazer para vocês aqui. Sendo bem sincero com vocês, eu comecei a trabalhar com preparação para concursos no ano de 2005. E aí lá atrás, quando eu comecei a trabalhar na preparação para concurso, eu usava essa explicação que eu vou dar aqui para a gente tratar do assunto lógica de argumentação. Só que depois, vai passando o tempo, a gente vai adaptando aqui a nossa forma de trabalhar à realidade das provas de concurso, certo? É sempre muito importante que a gente tenha uma noção teórica para poder dar uma base para vocês, mas ao mesmo tempo, muito das construções dos nossos cursos, elas são baseadas no perfil do que as bancas trazem, para que a gente consiga entregar o conteúdo da forma como eu sempre falo para vocês, na medida, né? Nada abaixo do que eu sei que vocês vão precisar, mas também nada acima do que você vai precisar para poder aplicar uma questão de prova. Só que ao mesmo tempo, com o passar do tempo, eu fui percebendo que deixar de falar sobre o que eu vou falar aqui acaba deixando uma lacunazinha no entendimento de vocês sobre algumas técnicas que a gente usa mais à frente. Então, se você vier me perguntar, Brunão, o que a gente vai ver dentro desse bloco aqui, as saídas que você vai me dar para os exemplos que a gente vai abordar dentro desse bloco aqui, você acha que elas são práticas para a resolução de provas? Eu vou ser bem sincero, não. Então, se aí do outro lado, você achar que você está com um tempo muitíssimo apertado, você não vai poder ficar aqui acompanhando esse vídeo, tudo bem, fecha ele. E como situação prática de resolução de questão de prova, ele realmente talvez te ajude muito pouco. Mas ao mesmo tempo, por isso que eu estou falando que é meio paradoxal, para você conseguir compreender as técnicas que a gente usa com frequência para validade de argumentos em provas de concurso, eu acho que o que eu vou retomar com vocês a partir dessa explicação pode preencher essa lacuna que eu comecei a perceber nos últimos tempos que alguns alunos traziam como dúvidas, certo? Então eu vou trazer para vocês aqui uma definiçãozinha bem técnica sobre demonstração da validade de um argumento. Não assusta não, que eu vou organizar as ideias, tá bom? Vem cá. As tabelas verdade podem ser usadas para demonstrar, verificar ou testar a validade de qualquer argumento. Então, vamos lá. Eu estou falando com vocês desde o início do nosso curso de lógica proposicional. E tabela verdade é o que a gente usa para demonstrar tudo, certo? A gente já passou aqui pelos módulos de equivalência e negações, eu falei com vocês sobre isso lá. A gente tem um conjunto de regras, mas como que a gente usa para demonstrar aquelas regras? São as tabelas verdade. As tabelas verdade, elas são os melhores caminhos para vocês trabalharem com negações e equivalências numa prova? A gente viu que não. Mas é um caminho para que você consiga entender de onde que vem a história, certo? Então, a gente pode usar construção de tabela verdade para justificar a validade de um argumento. Vou falar de novo. Como situação prática de resolução de questão de prova, é o melhor caminho? Não. Mas confie em mim. Vamos encaixar algumas peças e por quê? Nas explicações que eu vou trazer na sequência do curso, vocês vão ver que em vários momentos eu vou trazer a minha fala sobre o que eu estou colocando aqui, certo? Por mais que na prática a gente não vá depender disso aqui, mas os exemplos que eu vou colocar aqui vão ser muito importantes para que vocês consigam entender a lógica do que lá na frente a gente vai tentar fazer para ganhar tempo, ok? Então tá anotado aqui para vocês que, dado um argumento, e aí eu coloco lá, olha, P1, P2, PN, isso aqui é um símbolo que a gente fala que é o de acarreta, tá bom? Como se essas sentenças aqui fossem as minhas premissas. Então está anotado aqui, olha. Dado um argumento, cumpre constatar se é ou não é possível nós termos o valor lógico de Q como se fosse F, quando o valor lógico das minhas premissas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Para isso, o procedimento prático consiste em construir uma tabela verdade com uma coluna para cada premissa e a conclusão. E nela, vamos chamar a atenção disso aqui, nela identificar todas as linhas em que os valores lógicos das premissas são todos V. Nessas linhas, o valor lógico da conclusão Q deve ser também V, para que o argumento dado seja válido. Então começa a guardar isso que eu vou colocar para vocês aqui agora. Se ao invés, em ao menos uma dessas linhas, o valor lógico da conclusão Q for F, então o argumento dado ele não vai ser válido, ou seja, vai ser um sofisma.
A outra alternativa para demonstrar, verificar ou testar a validade do argumento consiste em construir a condicional associada. Você está achando que eu estou brincando com você, mas mais à frente eu vou te mostrar, tá bom? Uma outra alternativa para demonstrar a validade de um argumento consiste em construir a condicional associada àquele argumento. Vai ser essa que está aqui. Eu vou pegar a minha premissa 1, vou ligar pelo conectivo E a minha premissa 2, vou ligar pelo conectivo E a minha premissa 3, até a minha premissa N. Vou criar uma condicional de forma que as minhas premissas venham ligadas pelo conectivo E e que a minha conclusão seja o que vem depois do então. E reconhecer se essa condicional é ou não uma tautologia mediante a construção da sua respectiva tabela verdade. Se essa condicional for uma tautologia, então o argumento dado vai ser válido. Caso contrário, o argumento dado não vai ser válido, vai ser um sofisma. Então é isso aí mesmo. Brunão, velho, traduz. Traduz, porque isso aqui em um textinho em japonês ia trazer o mesmo efeito, ou seja, eu entendi bulufas. Vem cá que eu vou organizar as ideias e confia no que eu estou te falando. Bem, vamos imaginar, vamos testar a validade desse argumento que está aqui. Para você que está aí do outro lado, que já assistiu uma aula de validade de argumento em preparatórios para concurso, vai te dar uma agonia, assim como em alguns momentos me dá uma agonia ter que passar por esse momento que está aqui, por esse processo que está aqui. Mas confie em mim, tá bom? Eu não estaria aqui disposto a perder o meu tempo e principalmente o seu, se eu realmente não tivesse acreditando que vai ser importante falar sobre isso. Até pelo que eu comentei no início desse bloco. Há muito tempo, eu vou falar para vocês, olha, há muito tempo eu estou no mercado dos online nesse Brasilzão. E eu nunca gravei esse conteúdo no online da forma que eu vou fazer com vocês aqui agora, tá bom? Eu não tinha trazido essa abordagem que está aqui para o online, mas eu acho que vai ser importante eu organizar algumas ideias mais para frente. Então aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou testar a validade do argumento com vocês construindo tabela verdade. Como que eu faço a construção da tabela verdade para eu poder testar se o meu argumento é válido ou não? Então aqui, só para você me entender, é como se eu estivesse olhando para isso aqui e enxergando que essa que está aqui é a minha primeira premissa e essa que está aqui é a minha segunda premissa, ok? E esse meu P é como se fosse a minha conclusão. Então aqui, olha, é como se eu tivesse um argumento em que eu tenho lá a minha premissa, se P, então Q, aqui é a minha premissa Q, e aqui eu vou ter a minha conclusão P. Perfeito? Então, ó, se P, então Q, E e P. Esse símbolo que está aqui, dificilmente ele vai aparecer na sua prova, tá bom? Mas é o símbolo de acarreta, e aí é o que eu estou te falando. É como se eu tivesse que entender que essa sentença que está aqui, ela vai fazer o papel da minha conclusão. Então o negócio é o seguinte. Bruno, eu já sei resolver questão de validade de argumento, cara. Eu suponho que as premissas são verdadeiras, quando não dá eu uso lá que a conclusão é falsa. Calma. Se você já sabe, é o que eu combinei com você no início desse vídeo. Se você achar que realmente o que eu vou falar aqui não vai agregar valor para você, fecha o vídeo e vai seguir a vida, tá bom? Agora, principalmente para você que está saindo do zero nesse assunto, eu acho que vou te ajudar a preparar terreno com segurança para o que ainda vem pela frente. Então aqui eu vou construir a tabela verdade desse argumento. E aí o que eu coloquei aqui, aliás, o que eu coloquei não, né? O que vem aqui nessa definição? Vejam, um procedimento prático vai ser a construção da tabela verdade, em que eu vou construir uma coluna para cada premissa e uma coluna para minha conclusão. Então o que você vai fazer? Tá vendo aqui, olha, eu tenho uma premissa que é se P, então Q. Eu tenho uma outra premissa que é Q. E eu tenho a minha conclusão que é P. O que eu vou fazer? Eu vou construir uma tabela verdade em que a minha primeira... Eu vou ter que ter uma coluna para se P, então Q. Eu vou ter que ter uma coluna para Q e uma coluna para P. Fechado? Então, se o meu argumento ele ali está constituído por duas premissas e uma conclusão, pela tabela verdade, eu precisaria ter uma coluna para se P, então Q, uma coluna para Q e uma coluna para P. Então, vem cá. Vamos construir a tabela verdade, coisa que a gente já fez lá atrás, né? Se eu for construir a tabela verdade, quais são os valores lógicos que eu posso ter para P e Q? A gente sabe que P e Q podem ser ao mesmo tempo verdadeiras. Eu posso ter P verdadeira com QF, eu posso ter PF com Q verdadeira e eu posso ter P e Q sendo falsas. Fechado? Então aqui, construí ali, apresentei simplesmente as disposições de valores para P e Q. Estou construindo a tabela. Agora vem. Vamos fazer aqui a coluna de se P, então Q. Conectivo se então, a gente já sabe que é aquele conectivo que
só vai ser falso quando a primeira parte for verdadeira e a segunda for falsa. Fora isso, é tudo verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro na tabela do sim, então vai dar verdadeiro. Verdadeiro com falso na tabela do sim, então vai dar falso. Falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso com falso também vai ter que dar verdadeiro. Fechado? Lembra que foi combinado ali? Eu quero ter uma coluna para cada premissa. E também uma coluna para minha conclusão. Tem uma coluna para a premissa se P então Q. Agora eu vou deixar indicado uma coluna para a proposição Q. Aqui eu vou repetir por uma mera formalidade, porque teoricamente não precisaria mais fazer, porque eu já tenho aqui a coluna de Q, tá bom? Mas vou repetir aqui, olha. Minha coluna de Q é V, F, V, F. E como que eu faço a coluna de P? A coluna de P eu vou só repetir aqui, ok? Minha coluna de P vai ficar assim, olha. V, V, F, F. Pronto. Através da construção da tabela verdade, você tem condição de verificar se esse argumento que está aqui ele é válido ou não. Como que através da construção da tabela verdade, você vai verificar para mim se esse argumento é válido ou não? Olha o que está anotado aqui então na definição. Lembra que eu falei, Bruno? Traduz. Vamos lá, olha para cá. Nessas linhas, então a gente construiu aqui, olha o que está anotado. Nessas linhas eu vou ter que identificar as linhas em que os valores lógicos são todos verdadeiros. Nessas linhas, eu preciso que a minha conclusão também seja verdadeira. Porque se acontecer, eu perceber, eu tenho alguma linha em que as minhas premissas são verdadeiras e a minha conclusão é falsa, eu vou garantir que esse argumento ele acaba sendo inválido. Então olha para cá. Para você testar a validade de um argumento construindo a tabela verdade, o que você tem que fazer? Você vai olhar para aquela tabela que está ali e vai identificar para mim as linhas em que as premissas tiveram valor lógico V. Quais foram as linhas em que as premissas tiveram valor lógico V? Olha, nessa linha que está aqui, as minhas premissas tiveram valor lógico V. Olha, valor lógico V, certo? A minha terceira linha, ela também é importante. Olha para cá. A minha terceira linha, ela também é importante. Por quê? Porque ela tem premissas verdadeiras. Então, começa a prestar atenção num detalhe aqui que é o seguinte. A definição, aqui que está o detalhe. Na definição de como a gente vai observar se um argumento é válido ou não a partir da construção da tabela verdade, coloque na sua cabeça que todas as técnicas que eu vou trazer à frente aqui nesse curso, elas vão vir do que a gente está definindo aqui agora. E é por isso que eu falo, é esse ponto, talvez fique muito claro para mim, mas que eu comecei a perceber que é um ponto que deixa dúvida para vocês. Mas por que eu tenho que usar isso? Por que eu tenho que fazer desse jeito? Está vindo da definição que eu estou te mostrando agora. Para você verificar, através da demonstração da tabela verdade, se o argumento é válido ou não, você tem que olhar exclusivamente para as linhas, ou no caso aqui para as colunas, para as colunas em que as premissas apresentam valor lógico V. As demais, elas não vão ser problema. Então, aquelas linhas ali em que as minhas premissas tiveram valor lógico F, em que uma ficou verdadeira e uma falsa, isso daqui para mim não vai ser o problema. O que vai ser decisivo para eu verificar, através da construção da tabela verdade da sentença, do argumento, se aquele argumento é válido ou não, são as linhas em que as minhas premissas apresentem valor lógico V. Nas linhas em que essas premissas apresentarem valor lógico V, a minha conclusão tem que ser necessariamente verdadeira. Porque, caso contrário, o meu argumento vai ter que ser inválido. Então, vocês vão perceber o seguinte. Olha para cá. Essa linha que está aqui, olha para cá. Essa linha que está aqui, ela não era linha para eu me preocupar. Ah, mas por que eu não tenho que me preocupar com essa linha que está aqui? Olha, porque nessa linha que está aqui, as premissas não tinham valores lógicos verdadeiros, certo? O cara coloca aqui, olha, é uma definição para como você vai demonstrar isso a partir da tabela verdade, através da tabela verdade. Ele deixa claro, eu tenho que ficar atento às linhas em que as minhas premissas têm valores lógicos V. Nas linhas em que essas premissas tiverem valor lógico V, eu preciso que a conclusão também tenha. Caso contrário, o meu argumento vai ser inválido. Então aqui, o que vai acontecer? Nessa linha que está aqui, eu tinha o que precisava acontecer. As minhas premissas ficaram V e a minha conclusão também ficou V. Mas aqui as minhas premissas ficaram V com uma conclusão falsa. Opa! O que essa linha que está aqui está dizendo para mim? Essa linha que está aqui está me mostrando que esse argumento que está aqui, ele é inválido. E aí vamos organizar as ideias. Por que esse argumento que está aqui ele é inválido? Tenta entender a essência da coisa. Esse argumento que está aqui ele é inválido, por quê?
existe uma combinação de valores para P e para Q que faz com que as minhas premissas fiquem verdadeiras. E, entenda, se eu parto do princípio que as minhas premissas são verdadeiras, de verdades eu jamais posso querer concluir uma mentira. Se eu crio alguma hipótese que seja, concentra nisso que eu estou falando aqui agora, porque isso vai justificar várias técnicas que eu vou trazer mais à frente. Se eu tenho alguma possibilidade de fazer com que as minhas premissas fiquem verdadeiras e a minha conclusão fique falsa, isso gera uma situação de um argumento inválido. Por quê? Porque eu não posso de verdades, coloca isso na sua cabeça, eu não posso de verdades querer extrair uma mentira. É a única situação que vai dar ruim, gente. De mentiras eu posso concluir uma mentira? Sim, a gente viu no bloco anterior que eu posso criar um argumento que seja válido, que seja baseado em mentiras, sejam as premissas falsas, a conclusão falsa, mas ainda assim eu posso dar uma cara para aquele argumento de um argumento que seja o quê? Válido. Então, eu posso ter um argumento baseado única e exclusivamente em mentiras e ele ser válido? Posso. A única coisa que você não consegue provar, que você não consegue demonstrar como válida, é quando você tem premissas que são verdadeiras e que tem alguma possibilidade daquela conclusão ser falsa. Então você está percebendo aqui? Eu não sei quais são os valores lógicos de P e Q. Eu analisei todas as possibilidades e verifiquei que existe uma chance daquilo que está ali ser falso. Existe uma situação em que as minhas premissas ficam verdadeiras e que a minha conclusão é falsa. Qual seria essa situação? Se a minha P fosse falsa e se a minha Q fosse verdadeira, essa combinação de valores faria com que isso daqui fosse verdadeiro, com que isso daqui fosse verdadeiro e a minha conclusão falsa. Ora, isso daqui não vai fazer sentido, certo? Muito bem. Aí, qual que é esse lance aqui? Bruno, e aí, cara, o que ele quis dizer com essa história que está aqui? Uma outra maneira que a gente vai ter de verificar, de demonstrar a validade de um argumento é através da condicional associada ao argumento. Vocês vão ter que guardar para mim que todo argumento, coloca isso na sua cabeça, todo argumento, ele pode ser escrito como uma condicional. Está anotado aqui para vocês, olha. Uma outra alternativa para demonstrar a validade de um argumento consiste em construir uma condicional associada. Todo argumento pode ser escrito como uma condicional. Como que eu transformaria esse argumento que está aqui, olha, em uma condicional? Está vendo essa estrutura que está aqui? Como que eu transformo essa estrutura que está aqui numa condicional? Seria essa condicional aqui. Veja, ficaria assim, olha, se, aí a gente coloca assim, olha, se P, então Q, e, então, e. Conseguiu perceber o que eu fiz aqui? Eu peguei essa estrutura, que era a estrutura de um argumento, e transformei a estrutura desse argumento em uma o quê? Em uma condicional. Como que eu faço para construir qualquer argumento? Como que eu faço para criar a chamada condicional associada do argumento? Eu pego as minhas premissas e coloco como se elas fossem o antecedente daquela minha condicional. E vou ligar essas premissas necessariamente pelo conectivo E. É assim que a gente tem que montar o argumento, certo? Ou é assim que a gente tem que montar a condicional daquele argumento. Então eu pego o que são premissas, vou unir essas premissas pelo conectivo E, e tudo que vier como premissa tem que ficar no meu antecedente. E tudo que vier como conclusão passa a fazer o papel do meu consequente. Então é por isso que a gente fala, se a gente for construir a tabela verdade dessa sentença, desse argumento, ele tem que ser uma tautologia. Se a construção dessa condicional não for uma tautologia, o argumento será inválido. Se a gente fizesse isso aqui, o que seria essa ideia? Seria a ideia de você olhar para isso que está aqui agora como se fosse um se então. Perfeito? Então olha para cá. É como se você fizesse isso. Olha, essas duas aqui eram as minhas premissas, não é? Então é como se aqui você fosse associar isso, olha, a essa condicional. É como se eu tivesse isso aqui, olha, se... Aí você faz isso aqui, olha. Se P, então o quê? E que, aí você coloca, então, isso que está aqui. Só que se eu fizer isso que está aqui, olha, faz para mim V e V. Ora, V e V vai dar verdadeiro. Então, se eu fizer verdadeiro, então verdadeiro, o resultado vai ter que ser o quê? Vai ter que ser verdadeiro. Ah, mas aí faça aqui, olha, primeira e segunda, falso e falso. Falso e falso daria falso. Se F e então V vai me levar para um resultado que é verdadeiro. Perfeito. Onde que ia dar ruim nessa condicional e por que ela não seria uma tautologia? Ela não seria uma tautologia porque, olha essa linha que está aqui.
Se eu fizer isso daqui, olha, se... Pega a primeira premissa com a combinação de valores que a gente colocou aqui. Se eu fizesse assim, olha, se V e V, então F. Se eu fizer aqui V e V, então F, isso aqui vai ficar como? Se V, então F. E o que que dá se V, então F? Se V, então F, a gente sabe que vai dar o quê? Vai dar falso. Ora, se existe alguma possibilidade nessa condicional de eu apresentar resultado falso, a gente sabe que isso não pode ser uma tautologia. Tautologia é uma sentença, é uma construção que a gente faz e que a gente sabe que ao final todos os meus resultados vão ter que ser verdadeiros, perfeito? Se existe ali alguma situação em que aquilo dá falso, é porque deixa de ser uma tautologia. Só que aí, vamos juntar as coisas. Vamos juntar as coisas. Qual que é a única chance que eu tenho para que uma condicional seja falsa? A única chance que eu tenho para que uma condicional seja falsa é se o antecedente for verdadeiro e se o consequente for falso. Se eu estou te dizendo que o argumento vai ser inválido quando essa condicional deixar de ser uma tautologia, em outras palavras, eu estou te dizendo o que eu tinha colocado agora há pouco. E quando as premissas ficarem verdadeiras com a conclusão falsa, esse argumento vai ter que ser inválido. Então, são duas maneiras diferentes que vocês têm de demonstrar através da construção da tabela verdade. Vou falar de novo. Você vai ficar construindo argumento, vai ficar construindo tabela verdade na sua prova? Dificilmente. E eu não vou ficar resolvendo com vocês questão em que eu vá ficar construindo tabela verdade. Mas o que eu estou colocando aqui vai ser muito importante para vocês me entenderem lá na frente. O que eu estou fazendo aqui, então, é te mostrando que se eu testo todas as combinações de valores para as minhas proposições simples, se eu gero alguma situação em que as minhas premissas podem ficar a ver com uma conclusão falsa, isso é sinal de que o argumento é inválido. O que a gente vai ter que ficar muito atento é a isso. A única situação que vai ser a exceção à regra. Essa é a única situação que vai ser a exceção à regra. Que é premissas V com conclusão F. Todo o resto, vocês estão vendo aqui pela definição, que não vai me interessar. O único cuidado que eu sempre vou ter que ter é o da exceção. É aquele único caso que pode gerar o argumento inválido, que é o de termos premissas verdadeiras com a minha conclusão falsa. E é fundamental que você entenda o que eu estou colocando aqui. Que todo argumento ele pode se transformar numa condicional. E pode ser que a gente tenha abordagem nesse sentido, e por isso que eu falo que a gente tem que ir adaptando aqui a fala ao que a gente percebe de movimentos aí, de questões de prova. A gente vai ter que ter habilidade para enxergar que um argumento ele pode ser escrito como essa condicional e que a gente pode ter condicionais que o seu examinador vai querer investigar como se aquilo ali fosse um argumento. Eu vou te dar mais um exemplo, para a gente tentando organizar as ideias. Vejam, essa sentença que está aqui, só para deixar claro, ela não é uma tautologia, porque se eu fosse fazer o se então aqui, ó, dessas sentenças, né? Se eu fosse fazer o se então, eu chegaria aqui, olha, a esse resultado falso. Essa terceira linha é o que a gente chama de uma contingência, perfeito? É o que a gente chama de indeterminação ou a gente chama também de contingência, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo aqui, só para ir organizando as suas ideias. Suponhamos que eu peça então para você verificar se é válido ou não esse argumento aqui. E aí, de novo, não, cara, tô acompanhando aí esse negócio seu de construir tabela verdade, mas velho, eu não faço assim não, nem eu vou fazer. Bruno, então por que você está me fazendo perder esse tempo? Eu não estou te fazendo perder tempo. Estou organizando as suas ideias. Vem cá, para a gente lá na frente poder colher o que eu estou plantando aqui agora com vocês. Então vem cá, vou testar a validade desse argumento. Então eu teria um argumento aqui em que eu teria 3 proposições simples que compõem esse argumento, certo? Que são as proposições P, Q e R. Então se eu fosse construir tabela verdade, a gente sabe que o número de linhas de uma tabela verdade é dado por 2 elevado a n, onde o n é o número de proposições simples e distintas, e por aí vai, certo? Então aqui tem lá minhas 3 proposições simples, que são P, Q e R. Vou apresentar aqui então as 8 combinações. Lá atrás, no nosso módulo de estruturas lógicas, eu já dei para vocês uma sugestão de como criar aqui as 8 combinações. Está lembrado o que a gente pode fazer? Na primeira coluna, a gente coloca metade dos valores V e a outra metade de valores F. Então tá aqui, olha, vou colocar metade dos valores V. V, 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 F, 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 F. Certo? Aí vai para a segunda coluna. Na segunda coluna, a gente coloca a metade do que a gente estava colocando antes. Então, você estava colocando lá
4 Vs e 4 Fs, a gente sugere colocar 2 Vs, 2 Fs, 2 Vs, 2 Fs. Perfeito? E na última coluna, a gente coloca um de cada. Um V, um F, um V, um F, um V, um F, um V e um F. Então, até pelo trabalho que esse exemplo que aqui está te dando, você começa a desconfiar do porquê de lá na frente eu ter que explicar outras técnicas. Concorda comigo? Aí você vai começar a entender a lógica das coisas. Por que o Bruno está me explicando esse método aqui específico? Por que o Bruno está me explicando esse método aqui específico? E, velho, o método que a gente tem para demonstrar mesmo vai dar um trabalho do caramba. Vai ficar construindo tabela verdade, o que sempre vai justificar tudo que eu trouxer como regra lá na frente, o que sempre vai justificar aquele monte de regra que eu vou trazer, é isso aqui. Mas vai dar para ficar construindo tabela verdade o resto da vida? Não vai. Agora vamos entender. Na tabela verdade, o que a gente tem na tabela verdade que eu vou ter que pegar de essência e carregar mais para frente para poder acelerar meus processos. Então, se eu fosse construir aqui tabela verdade, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma coluna para cada uma das premissas e uma coluna para a minha conclusão. Então é como se essas aqui fossem as minhas premissas e é como se essa que está aqui fosse a minha conclusão. Esse aqui é o símbolo de acarreta, certo? Então eu quero verificar se essas sentenças aqui acarretam essa. Ou se dessas aqui eu posso concluir essa. Então vem comigo. E o que? Bora lá. E o que é como se eu fosse fazer primeira um ou com a segunda. E aí se eu tenho aqui um conectivo ou, a gente sabe que o conectivo ou é aquele conectivo que pede a presença de pelo menos uma verdade. Então, ó, com 2 verdades o resultado é verdadeiro. Com 2 verdades o resultado é verdadeiro. V com F vai dar V. V com F vai dar V. F com V vai dar V. F com V vai dar V. F com F vai dar F. F com F vai dar F. Entendeu o que eu fiz aqui, ó? Aqui, ó. Tá vendo? Fiz ali P ou Q. Fechado? Agora eu vou fazer a negação de Q. O que é a negação de Q? A negação de Q é a negação da minha segunda coluna. O que vai ser a negação da minha segunda coluna? Ora, é só eu olhar para essas duas aqui, desculpa, é só eu olhar para essa coluna que está aqui e verificar se eu tenho que trocar, na verdade, né? Como eu tenho que fazer a negação, eu tenho que trocar ali todos os valores. Então, se eu tenho lá EQ, FF, desculpa, VVFF, VVFF, eu vou negar. Então, eu faço aqui, olha, FF, VV, FF, VV. Fechado? Premissa se P então R. Se P então R, tá aqui, olha, verdadeiro com verdadeiro. Na tabela do sim, então vai ter que dar verdadeiro. Verdadeiro com falso. Na tabela do sim, então vai ter que dar falso. Verdadeiro com verdadeiro na tabela do sim, então vai ter que dar verdadeiro. Verdadeiro com falso na tabela do sim, então vai ter que dar falso. E daqui para baixo, falso com verdadeiro, falso com falso, falso com verdadeiro, falso com falso, vai acabar dando tudo verdadeiro na tabela do conectivo sim, então. Fechado? Muito bem. E agora, então olha, essas aqui seriam as colunas das minhas premissas. Fechado? E agora eu vou te apresentar então a coluna da minha conclusão. Minha conclusão é R. Então aqui eu vou só repetir, tá bom? VF, VF, VF e VF. Então vamos lá. Para eu testar a validade desse argumento na construção da tabela verdade, eu quero que você me fale quais linhas que eram as linhas que poderiam me dar algum tipo de preocupação. Então, quando eu falo sobre quais linhas aqui que poderiam me dar alguma preocupação, na sua cabeça você tem que começar a criar a ideia do seguinte: quando eu estou testando a validade de um argumento, o que pode dar merda, o que pode dar ruim? É se eu conseguir criar alguma combinação que faça com que as minhas premissas fiquem verdadeiras e a minha conclusão fique falsa. É a única situação contraditória na validade de um argumento. Porque de resto, o que eu preciso que você entenda sempre é isso. Ah, mas e se eu tiver mentiras em 100% do tempo? A gente já viu, com um exemplo simples no bloco anterior, e ainda assim a história vai ser válida, certo? Ah, mas e se eu tiver um V, um F, um V? Não me interessa. A minha única preocupação vai ser para uma possível ou para alguma possível ou possíveis combinações de valores para P, Q e R que façam com que as minhas premissas fiquem V e a conclusão DF. É isso que eu tenho que olhar ali agora então na tabela verdade. Tem alguma linha em que isso aqui está acontecendo? Tem uma linha, que é a terceira. Na terceira linha, olha para cá, as minhas premissas são verdadeiras. Tem alguma outra linha em que as minhas premissas são verdadeiras? Não. Então ali só tinha uma situação
poderia me preocupar. É quando eu tenho a minha P verdadeira, a minha Q falsa e a minha R verdadeira. Se elas tivessem esses valores lógicos, com esses valores lógicos, as premissas teriam valores lógicos verdadeiros. E aí, o que acontece com a conclusão? Ora, nessa linha em que as minhas premissas ficaram verdadeiras, a minha conclusão também foi verdadeira. Então, o que a gente consegue demonstrar aqui? A gente consegue demonstrar que esse argumento, ele é um argumento válido. Fiz essa demonstração através da tabela verdade. Não vai ser a técnica, muito provavelmente a gente vai usar numa questão de prova, mas que agora você está sabendo que pode, certo? Se você quiser construir a tabela verdade de um argumento para demonstrar a validade desse argumento, da validade desse argumento, você faz isso através da tabela verdade do jeito que eu fiz aqui. Você constrói uma coluna para cada uma das premissas e a coluna da conclusão. Verifique se tem alguma linha nessa tabela em que as premissas ficaram todas verdadeiras. Não, e se eu não tivesse ali? Já vou devolver a pergunta para você. E se eu não tiver premissas ficassem todas verdadeiras? E aí? O argumento é válido. Porque sem nenhuma linha todas as premissas forem verdadeiras, eu não estou correndo nenhum risco de ter as premissas sempre V com a conclusão F. A única preocupação que vocês vão ter que ter é a de verificar o que acontece quando as premissas são verdadeiras. É por isso que lá na frente eu vou te falar sobre isso. Você tem que supor que as premissas são verdadeiras. E aí vocês começam a questionar assim, mas por que eu tenho que supor que tem que ser tudo verdadeiro? Por que eu tenho que supor que é tudo verdadeiro? Estou te mostrando aqui. A gente tem que supor que as premissas são verdadeiras porque é o único caso que pode gerar um argumento inválido. Premissa VFV, como aconteceu ali na primeira linha. Não tem problema. Premissa ficou V, a segunda F, a terceira V com a conclusão V, não tem problema. Essa é a ideia de um argumento válido. Não tem problema nenhum. Tem lá uma premissa V, a outra F, F e a última F. Não tem problema. Isso é uma constituição de um argumento que seria válido. A única chance que pode dar ruim é quando você tem premissas que podem ser V e a conclusão que não pode ser V. Só que isso aqui não aconteceu. Então, se isso aqui não aconteceu, é porque esse argumento aqui, ele é um argumento que esse argumento é um argumento válido, certo? Então, quando chega lá na frente, eu uso com vocês isso aqui, ó. Aqui vai ser um modelinho que a gente vai ter pronto, né? Se P então Q, se Q então R, se P então R. Isso aqui é um modelo pronto que a gente vai usar. É o tal do silogismo hipotético. E aí aqui é o que eu tô falando. Aí a gente vai mastigando a coisa ao extremo para chegar num ponto de te entregar falando o seguinte, olha, quando eu tenho um argumento que o fim de uma coincide com o início da outra, eu posso cortar e concluir uma terceira condicional que seria se P então R. Fechado. Só que tudo isso aqui só acontece porque eu consigo te demonstrar, através de tabela verdade, que se na construção da tabela verdade desse argumento, em alguma linha as minhas premissas ficarem V, eu consigo demonstrar que naquela linha a conclusão também é verdadeira. Se esse argumento aqui ele é um argumento pronto, sempre válido, é porque existe essa demonstração por trás. Perfeito? E aí, vamos lá, rapidinho, deixa eu só chamar a atenção de vocês aqui para um detalhezinho, que é o seguinte. Como que seria então aquele lance que eu falei lá da condicional associada? Qual que seria a condicional associada a esse argumento? Ora, não é um argumento então em que eu tenho essa sentença aqui como premissas? A condicional associada a esse argumento seria essa que está aqui, olha. Se, aí a gente coloca assim, se eu que e não que e se P então R, então R. Perfeito? Aqui, ó. Eu preciso transformar esse argumento em uma condicional. Como que eu transformo esse argumento em uma condicional? Esse argumento vira uma condicional se eu pegar todas as suas premissas, unir essas premissas pelo conectivo E, fazendo com que as premissas ocupem o papel do antecedente e a conclusão ocupe o papel do consequente. E, claro, vai valer o contrário, né? Se eu te der, então, fica ligado nisso, se eu te der uma condicional em que no meu antecedente eu tenha proposições ligadas pelo conectivo E, eu vou poder abrir aquela condicional e enxergar aquela condicional como se fosse um argumento. Se eu fizer essa tabela que está aqui, né, se eu tratasse isso que está aqui como uma condicional, o que eu teria que fazer? Como uma condicional, eu teria que fazer isso. Olha, V, I, V, I, F, então V.
V e F, então V. V e V, então V. Ó, é como se eu ficasse fazendo todos esses cálculos aqui, certo? Ligando as minhas premissas pelo conectivo E. E fazendo a condicional com a minha conclusão. O que vocês iriam perceber é que nesse caso aqui, a única linha que poderia me dar perigo, né, que é essa que está aqui, olha, do V e V e V, o que vai acontecer? V e V vai dar V, então V vai ter que dar verdadeiro. Em todas as outras, aqui, por exemplo, ó, V e F e V. Isso aqui é da F. F condicional com V vai ter que dar o quê? Vai ter que dar verdadeiro. V e F vai dar F. F, então F, vai dar F. Então, se você pegar e fizer todos esses cálculos envolvendo os valores lógicos das premissas ligados aqui com uma condicional à minha conclusão, você vai perceber que, nesse caso, todos os valores lógicos ao final são verdadeiros. E aí o que você acaba tendo aqui é uma tabela que é de uma tautologia. Então, se eu olho para aquela sentença que está ali, você tem que ficar atento, porque pode cair uma questão teórica disso. É mais difícil, mas pode. O que vai acontecer, então, é que eu posso ter, né, para eu associar o meu argumento a uma condicional, eu preciso que aquela condicional seja uma tautologia, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Se eu pego ali agora os valores lógicos daquelas premissas, trato aquelas premissas como antecedente, né, faço a ligação delas com o conectivo E, e aquilo ali passa a ser o valor lógico do antecedente. O valor lógico da minha conclusão é o consequente. Fazendo a condicional entre os valores obtidos com premissa e conclusão, a gente percebe que todos os valores lógicos são verdadeiros. Então eu construí uma tabela verdade de uma sentença que é uma tautologia. Se é uma tautologia, é uma maneira que a gente tem de demonstrar a validade do argumento, que é o que está anotado aqui para vocês, tá bom? Ó, está anotado aqui, ó, cadê? Aqui, ó. A proposição vai ser o argumento, né, vai ser válido se for ou não uma tautologia. Perfeito? Então aqui, muito bem. Ao final desse bloco, o que eu preciso que você entenda? Duas ideias. Primeiro, de que quando que pode dar ruim a validade de um argumento? Qual que é a única situação que vai poder dar ruim na validade de um argumento? Aquelas situações em que todas as minhas premissas forem verdadeiras e a minha conclusão não for verdadeira. Certo? E foi o que aconteceu aqui, olha, nesse primeiro exemplo. Certo? Olha para cá. Olha para cá. Ó. Tá vendo aqui, ó? Nesse exemplo que está aqui, eu te mostrei que existe uma possibilidade das minhas premissas ficarem verdadeiras, mas a minha conclusão ser falsa. Se existe possibilidade das minhas premissas ficarem verdadeiras e conclusão falsa, meu argumento é inválido. Tenta internalizar isso que eu estou te falando. Se existe, isso eu vou precisar muito mais à frente. Se existe algum jeito das premissas ficarem verdadeiras com a conclusão falsa, meu argumento vai ser inválido. Você pode mostrar para mim várias possibilidades em que isso não acontece. Foi o que aconteceu aqui. Aqui eu tinha que testar 4 possibilidades. Em 3 das 4 possibilidades eu não tive premissas V com conclusão F. Mas se existe um jeito de fazer com que as premissas fiquem V e a minha conclusão fique VF, a gente entende que aquele argumento ele é o quê? Ele é inválido. Por quê? Porque eu estou te mostrando que existe algum jeito de contar aquela história partindo do princípio que as premissas são V e querendo daquelas verdades concluir mentira. Isso é o que vocês nunca... De verdades, vocês nunca vão conseguir extrair o quê? Mentiras. Fechado? Para que o argumento seja válido. Para que o argumento seja válido. De premissas verdadeiras, vocês sempre têm que concluir necessariamente verdades, ok? E todo o resto... Ah, mas se for V, F, não sei o que, não me interessa. F, não me interessa. A única preocupação que a gente tem que ter, premissas V com conclusão F, ok? Essa é uma ideia que tem que rodar aqui ao final desse bloco. E outra, saber que todo argumento pode se transformar numa condicional. E que a tabela verdade dessa condicional teria que ser o quê? Uma tautologia. Pode cair como uma questão teórica, tá bom? Saber, então, que todo argumento se transforma numa única condicional. Eu tenho o poder de pegar aquela história toda e transformar numa única sentença, que seria o quê? Uma condicional. Fechado? E se eu disser para vocês que aquele argumento é válido, quando eu construir a tabela verdade da condicional associada, a
A tabela verdade daquela condicional tem que ser uma tautologia. Associa a ideia da tautologia à ideia do verdadeiro, que para a gente aqui, em termos de validade, vai ser o válido, ok? E que você saiba também o contrário. Uma vez que eu te dou uma condicional, se eu te der isso aqui, vamos lá, vou colocar isso aqui para vocês, olha, se, vamos colocar assim, olha, se estudo, se estudo e viajo e trabalho, então eu estudo ou viajo. Ok? Suponhamos que eu tivesse isso daqui. Eu posso olhar para essa condicional como se fosse um argumento? Posso. Eu posso olhar para essa condicional como se fosse um argumento. Como que eu olharia para essa condicional como se fosse um argumento? Vejam, para olhar para essa condicional e transformar essa condicional num argumento, eu tenho que entender que as premissas vêm do que fica entre o se e o então. Então, aqui nesse caso, você vai ter que guardar para mim que as premissas viriam ali da ideia do estudo e viajo e trabalho. Só que as premissas vão ser as sentenças que vêm conectadas pelo e. Então tá aqui, olha. Eu vou ficar lá com estudo, isso aqui é uma premissa. Estudo, viajo, seria uma outra premissa. Trabalho, é uma outra premissa. E aí a minha conclusão seria o quê? Seria estudo ou viajo. Certo? Aqui, ó. Isso aqui seria a leitura daquela condicional como se ela fosse um argumento. Primeira premissa, estudo. Segunda premissa, viajo. Terceira premissa, trabalho. Conclusão, estudo ou viajo. Aí o que você poderia fazer? Você pode fazer o teste da validade agora desse argumento construindo a tabela verdade? Pode. Não é a técnica que a gente mais vai usar. Aliás, não é a técnica que a gente vai usar. Mas é o que eu estou te falando. Você sempre vai poder demonstrar qualquer argumento que eu tratar aqui ao longo desse curso na sequência. Mesmo que a gente traga uma saída mais estratégica, como vai se fazer necessário, toda a validade de argumento ela é justificada pelo que está acontecendo aqui agora. Essa é a definição do que a gente está trazendo na construção de tabela verdade, tá bom? Então você poderia construir a tabela verdade disso aqui e verificar se, onde as premissas forem V, as minhas conclusões têm que ser necessariamente V. Guarda isso. O que é o decisivo em validade de argumento? Onde as premissas forem V, a conclusão tem que ser V. Você não vai estar preocupado com conclusão. Mas aí eu estou olhando para a conclusão. Você não tem que olhar para a conclusão. Você tem que olhar para onde o bicho pega, que são as premissas. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser necessariamente verdadeira. Por que o meu primeiro argumento não foi válido? Porque eu tinha a possibilidade de ter premissas V e a conclusão ficou F. Por que o meu segundo argumento aqui apresentado foi válido? Porque as minhas premissas são verdadeiras, onde, né, na linha, a única linha, eu só tive uma linha. Eu posso ter mais de uma? Claro que eu posso. Onde eu tiver premissas que são verdadeiras, para que o argumento seja válido, eu tenho que garantir que a conclusão é verdadeira. Do contrário, ele seria inválido. Tá bom? Muito bem. Então aqui, depois, com calma, desse bloco, na boa, a parte mais formal, que foi a que eu trouxe do texto mesmo, não precisa nem ficar muito preocupado, não, tá bom? Eu preciso que você entenda os exemplos práticos. A construção da tabela verdade, eu acho que é legal, depois com calma você releia, né, ou reassista aqui essa partezinha da aula, e esses exemplos que eu trouxe aqui, a gente poder associar também as condicionais. Eu vou precisar disso mais à frente, quando a gente for abordar aqui alguns pontos com vocês nesse nosso curso, tá bom? Aguenta aí que eu tô voltando, não me abandona não. Brão, vontade de jogar toalha. Isso aí é o que mais acontece, não? Mas você não vai me abandonar não, tô com você. Voltando.